Glórias a Deus! Olá, amigos, em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe, que o Senhor hoje venha lhe abrir aí uma porta, que o Senhor hoje venha trazer direção para a sua vida, no nome do Senhor Jesus, abençoando também o seu casamento, abençoando a vida dos seus filhos, para a família aí de uma maneira geral, né? E o nosso Deus, ele ama a família, a gente não pode esquecer que foi o próprio Deus que instituiu o casamento, foi o próprio Deus que realizou a primeira cerimônia de casamento e assim instituiu então a família. E a família é tão importante para Deus que Deus criou a família antes de criar até mesmo a igreja. Então, em nome de Jesus Cristo, que você possa valorizar a sua família, que você possa buscar a Deus em favor do seu lar, em favor da sua casa. Porque abaixo de Deus, a coisa mais importante que nós temos é a nossa família e que você possa enxergar dessa forma. E por isso eu convido você a estar comigo agora, aí separar uns minutinhos do seu dia para nós cultuarmos ao nosso Deus, o nosso culto online desta tarde, o culto pela família, orando e abençoando o nosso lar, exaltando a presença e a grandeza do nosso Deus em nome de Jesus Cristo. E como eu disse, eu convido você a estar comigo em nome de Jesus, para nós ouvirmos a palavra de Deus, para daqui a pouquinho nós orarmos em favor da nossa família, em favor do nosso lar. E portanto eu já peço que você vá deixando aí nos comentários o seu pedido de oração. Você precisa de uma bênção para um filho, para o casamento não anda bem, você que precisa de uma bênção para alguma área da sua vida ou de algum familiar seu, coloca aí nos pedidos em nome de Jesus Cristo, faça seu pedido de oração, deixe o nome seu, dos seus familiares, para nós estarmos orando em nome de Jesus. Não esquece também de compartilhar essa publicação e assim a gente vai levando a palavra de Deus para as pessoas que precisam, que necessitam de uma bênção, que necessitam de um milagre em nome do Senhor Jesus. Não esquece também de deixar aí o seu like, você dizer, gostei, viu? Bênção de Deus em nome de Jesus Cristo. E eu quero convidar então você a nessa hora fechar os seus olhos para nós fazermos uma oração, claro, se for possível, né? Não sei aí como que você está participando desse culto aí, então, se for possível que você possa fechar os seus olhos, já separa aí também, pastor, eu quero apresentar a Deus um copo com água, deixa aí, daqui a pouco nós vamos consagrar, uma peça de roupa, uma fotografia, algo que representa a minha família, deixa aí, daqui a pouquinho eu quero fazer a oração e pedir essa bênção. Mas vamos orar então, pedindo para Deus preparar o nosso coração para recebermos a palavra dele em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus Cristo, na tua presença, meu Deus, eu me coloco nesta hora, eu apresento a ti, Pai, cada pessoa que está orando agora comigo, ó Deus. E eu lhe peço que o Senhor venha, Pai, sobre as nossas vidas, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, ó Pai, para a tua palavra. Como o salmista orou pedindo, nós também lhe pedimos. Ele disse, Senhor, abre os meus olhos para conhecer, para entender as maravilhas da tua lei. Pai, abre o nosso entendimento, nós queremos ouvir a tua palavra, queremos aprender do Senhor nesta tarde e assim, Pai, vivermos a tua bênção. Pai, desde já nós colocamos o nosso lar, a nossa família diante do Senhor, ó Pai, orando e pedindo a bênção do Senhor sobre o nosso lar. E assim, Pai, nós abençoamos cada familiar, cada pessoa, cada lar nesta hora, em nome de Jesus Cristo. E Pai, desde já eu te peço, abençoe, meu Deus, Pai, estes nomes que estão sendo colocados nos comentários, ó Deus, esses pedidos de oração que estão sendo colocados, que o Senhor, meu Deus, abençoe em nome de Jesus. Amém. E glórias ao nosso Deus. Aleluia. Bom, nós começamos há 2 semanas atrás fazer aqui um breve estudo a respeito do segundo livro dos Reis,
no capítulo de número 4, aquela passagem bíblica muito conhecida, que havia ali uma família, né, e serviam a Deus. O pai de família era até um dos discípulos dos profetas, só que ele adquiriu uma dívida. E aí, por esses dias, né, as semanas aí que passaram, eu falava sobre isso, que não é porque a pessoa é de Deus quer dizer que ela é uma boa administradora. E não quer dizer que por eu ser de Deus, eu não preciso buscar aprender a administrar, sabedoria financeira, porque isso vai trazer problemas para o meu lar, para a minha casa. Uma das grandes causas aí de divórcio, de separação, são problemas financeiros, é a má administração. Agora, esse casal, por mais que eles fossem de Deus, né, o pai de família ali contraiu uma dívida e veio a falecer, deixando então essa dívida, o que ocasionou, a Bíblia diz, que vieram os credores para levar os 2 filhos como escravo, como forma de pagamento daquela dívida. E aquela mãe, então, não era boba nem nada, ela vai até diante do homem de Deus, ela vai buscar ajuda, ela vai buscar Deus. E a grande verdade é que nós precisamos buscar Deus em todo o tempo. Mas na hora que o problema, que a luta vem, é hora da gente buscar Deus mesmo, é hora da gente se colocar ali na presença do Senhor. Infelizmente, muitas pessoas, quando passam por uma luta, elas se fecham. E aí Deus não pode operar o milagre. Então busque ao Senhor, busque ajuda, vai falar com o homem de Deus, vai falar com o profeta, né? Eu sempre me coloco à disposição para ajudar as pessoas, sempre deixo os contatos para isso. Então busque ajuda e Deus vai poder trazer direção para a sua vida e vai poder trazer então milagre em nome de Jesus. Mas se atento àquilo que eu quero trazer hoje para você. Então a Bíblia diz que ela vai até o homem de Deus, vai até o profeta, ele traz uma direção para ela. Aí nós víamos algumas coisas, que essa mulher, ela já tinha em casa aquilo que seria o pontapé inicial, vamos dizer assim, para o milagre acontecer, que era aquele jarro de azeite, que até ela não via com muita coisa. Tua serva não tem nada. Tem lá um vaso de azeite. Mas é através daquilo ali que o milagre acontece. Então eu falava que Deus já colocou aquilo que a gente precisa na nossa vida para que o milagre aconteça. A gente precisa conseguir enxergar, então, dessa maneira. Na semana passada eu falava a respeito dos vasos. Aí a direção que o homem de Deus traz é a seguinte: olha, vá a todos os teus vizinhos, peça a eles vasos emprestados, vasos vazios, de não poucos vasos, quer dizer, muitos vasos. E foi exatamente aquilo que ela fez. E aí eu falava a respeito dos bons relacionamentos, do milagre dos bons relacionamentos. Se essa mulher ela tivesse um mau relacionamento com seus vizinhos, por óbvio, ela não conseguiria aquela quantidade de vasos. E o milagre foi acontecendo enquanto havia vaso. Quanto mais vaso, maior era o milagre. Quanto mais bons relacionamentos aquela mulher tinha, maior foi o milagre que ela recebeu. E aí eu falava da importância de nós cultivarmos bons relacionamentos. Mas dando sequência aqui, aquilo que nós estamos vendo a palavra, nós chegamos hoje então aqui no versículo de número 4, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler lá desde o 1, apesar que eu já expliquei toda a história, mas eu vou ler desde o 1 para dar sentido, e aí a gente chega no versículo 4, que é o nosso versículo de hoje. Então, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas.
Aí chegamos no 4, nosso versículo. Depois, entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas, e ponha à parte as que forem ficando cheias. Bom, vamos parar por aí então. A Bíblia diz, né, a direção aqui de Deus era a seguinte, aquilo que eu falava na semana passada, de pedir os vasos emprestados ali, dos bons relacionamentos, só que a direção era, depois que eles conseguissem os vasos, eles deveriam entrar em casa e fechar a porta. E aí eu quero chamar atenção nesse ponto que muitas vezes na leitura que a gente faz passa batido, né? Achamos que não tem muita importância. Só que começa o versículo 5, eu li até o 4, né? Mas olha o 5 o que diz. Começa o versículo 5 dizendo: a mulher foi embora dali, o que ela fez? E fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Até aí tá bom pra gente. Então olha só, né? Por 2 vezes a Bíblia destaca, chama a atenção desse ponto de fechar a porta. Interessante é que em Mateus capítulo 6, que na oração da meia-noite a gente tem visto até Mateus 6, Jesus fala justamente sobre isso a respeito da oração. Jesus diz que quando nós formos orar, devemos entrar no nosso quarto e fechar a porta. Antes de fazermos uma oração, antes de buscarmos por um milagre, por uma bênção na nossa vida, é necessário, Jesus ensinou isso, aqui na Bíblia, Eliseu também ensina isso para a mulher, é necessário fechar a porta. O que eu quero dizer com isso? Pastor, eu só posso orar com a porta fechada, algo ali físico, natural? Penso eu que não. Claro que nos 2 textos está falando realmente de algo natural de fechar a porta, mas eu penso aqui que o entendimento da palavra de Deus, o que a palavra de Deus quer nos ensinar, é que com a porta aberta o milagre não acontece, a oração não é respondida. E o que eu quero dizer com a porta aberta, né? Quando nós deixamos uma porta aberta para o inimigo, uma porta aberta para o diabo, quando nós deixamos aquilo que os crentes gostam de chamar de uma brecha, né? Fulano deixou uma brecha aberta. E às vezes não precisa nem ser a porta toda, uma frestinha que você deixa, a ação do diabo ali já vem para atrapalhar, para impedir do milagre acontecer. Então eu vou fazer uma oração, eu vou buscar uma bênção para minha casa, para minha família, eu preciso me julgar. Eu preciso me analisar e ver se não há portas abertas na minha vida. E ver se não há ali coisas aonde eu não estou exaltando a Deus. Pelo contrário, erros, pecados, falhas na minha vida que está permitindo o inimigo de entrar. Perceba só que por que o credor queria levar os filhos? Porque houve uma dívida, houve uma porta aberta. A Bíblia diz para nós não devemos nada para ninguém. Então perceba que havia uma porta aberta e justamente por isso que o inimigo estava utilizando dessa porta para tentar destruir com aquela família, escravizar aquela família. Aí eu pergunto para você hoje, o diabo não é assim? Não quer escravizar as pessoas com o alcoolismo, com as drogas, com a prostituição, com uma vida errada, com uma vida na religiosidade e assim por diante. Perceba que a história não muda, mudam-se os personagens, mas os princípios bíblicos aqui estabelecidos, eles permanecem. Ainda hoje, não se engane você. Talvez você leia uma passagem bíblica e comece a dizer, glória a Deus que eu não tenho nenhuma dívida. Mas não se engane você, porque o credor ainda hoje está batendo na tua porta, querendo levar teus filhos escravos. E eu penso que você entende a minha linguagem, o que eu estou falando. Quem é esse credor? Ainda hoje, o diabo está lá batendo na porta, doido para levar um filho teu para as drogas, para o homossexualismo, uma vida errada, para criminalidade, para, sei lá, qualquer outra prática que a Bíblia condena. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ver se não tem nenhuma porta aberta. Eu vou lhe dar alguns exemplos. A Bíblia fala de quando aquele pai leva o seu filho até Jesus.
não encontrando Jesus, porque ele estava no monte, pede aos discípulos que libertem o filho dele. E os discípulos não conseguem. Quando Jesus está descendo o monte, está aquele alvoroço todo lá, aquela discussão, aquela coisa. Jesus chega, dá uma intimada em todo mundo, diz: o que está acontecendo aí? O que estão discutindo com os meus discípulos? E aí um da multidão levanta a voz ali e diz: Senhor, deixa eu explicar, eu trouxe o meu filho aqui, meu filho é endemoniado, e eu trouxe ele aos teus discípulos para que eles expulsassem, eles não conseguiram expulsar. Aí Jesus dá até uma bronca nos discípulos, manda chamar o menino. Quando estão trazendo o garoto ali, a Bíblia diz que o demônio, ao ver Jesus, manifesta. O garoto, ele cai no chão espumando, se debatendo. Quem já viu aí alguém com ataque epilético, penso eu, pela descrição bíblica, algo muito semelhante. E o menino está ali se debatendo, espumando aquela coisa toda, todo mundo naquela tensão, e Jesus vira para o pai e começa a conversar com o pai, parece até que está jogando conversa fora. E aí Jesus fala para o pai: olha, quanto tempo que acontece isso? E aí eu fico imaginando o coração daquele pai. E aí o pai, todo sem jeito, começa a falar com Jesus, desde a infância, e o demônio é terrível, muitas vezes pega ele, joga ele no fogo, manifesta nele, joga ele na água, tenta matar ele de tudo que é forma. E aí eu já falei outras vezes, mas repito, eu fico imaginando os cuidados que essa família precisava ter com aquele garoto, porque tá lá alguém fazendo comida e tinha que estar todo o tempo vigiando, porque uma hora para outra aquele demônio manifestava nele e jogava ele dentro do fogo. Estavam caminhando, passando por ali um rio, um lago, daqui a pouco o demônio manifestava, jogava o menino dentro da água. Imagine os cuidados que não precisavam ter em torno desse menino. Não deixa a faca aí, cuidado com aquilo, olha que coisa séria. Então, quer dizer, toda a família ali, né, perdendo a paz por conta daquela situação. Então o pai, coração angustiado, diz: olha, é isso que tem acontecido. E aí eu creio que até por conta da situação, do menino tá lá se debatendo, enquanto Jesus conversava com ele olha para Jesus e diz: se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Aí Jesus chega no ponto nevrálgico. Jesus chega ali no X da questão. Jesus diz: meu amigo, olha, a questão aqui não é se eu posso fazer. A questão é se você pode crer. Porque se você pode crer, eu posso fazer. E é quando o pai, ele tem um choque de realidade. E é quando o pai se dá por conta que o milagre não está acontecendo na vida do filho, não é simplesmente porque Deus pode ou não pode fazer, mas sim porque ele não consegue crer. Quem sabe ele já se acostumou com aquela situação. E tem gente que já se acostumou com o problema, já se acostumou com o familiar sempre doente. E aí você pergunta: você crê que Deus pode fazer? Não, eu creio, né, pastor? Mas não crê nada. Porque já se acostumou com o problema. Você pergunta: você crê que Deus pode restaurar o seu casamento? Não, pastor. Eu creio, né, pastor? Para Deus nada é impossível, né, pastor? Mas a pessoa já sofreu tanto, né? Às vezes já buscou uma melhora, uma transformação, até hoje não aconteceu nada, a pessoa já se acostumou com o problema. Me parece que era o caso daquele pai. Só que aí ele tem um choque de realidade e ele percebe o quê? Trazendo aqui para a palavra de hoje. Que o milagre não está acontecendo na vida do filho porque tem uma porta aberta. Porque há ali uma brecha. O quê? A incredulidade dele. Que por ele não crer, o seu filho não pode ser liberto. Olha que coisa séria. Então por isso que a Bíblia diz, tanto aqui em 2 Reis, como em Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta. A porta precisa ser fechada. E aí aquele pai fechou naquele dia. Aquele pai, a Bíblia diz que com lágrimas ele roga a Jesus, ele pede a Jesus, ele diz: ajuda
a minha incredulidade, ajuda a minha incredulidade. Eu acho que talvez o que ele quiser, me ajuda a crer, Jesus. Me ajuda a vencer a minha incredulidade. Me ajuda, Jesus, a fechar esta porta. E quando ele reconhece que há uma porta aberta, quando ele reconhece que ele precisa da ajuda de Jesus, é quando Jesus pode ir lá e fazer um milagre. E operar na vida do filho, libertar o filho. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, entrar e fechar a porta. Antes de orarmos, antes do azeite multiplicar, antes da dívida ser paga. Veja se na tua vida não tem uma porta aberta. Às vezes você tem buscado a restauração do seu casamento. Tem até orado por isso. Mas será que não tem uma porta aberta? Será que já não entrou no teu coração uma mágoa com relação ao seu esposo, com relação à sua esposa? Você até quer a restauração, mas tem uma mágoa ali. Algo aconteceu, algo que foi falado. Então precisa fechar aquela porta, precisa ver o perdão nesse caso. Outros casos é pecado realmente. A pessoa ela quer viver as coisas de Deus, mas não quer largar o mundo. Então tem porta aberta e aí o milagre não acontece. Quando aquele pai não reconheceu ali a sua incredulidade, não pediu ajuda, o milagre não pode acontecer na vida do filho. A Bíblia fala de uma ocasião onde os inimigos estavam vindo contra Israel, tempo do rei, se eu não estou enganado, o rei Ezequias. E a Bíblia diz que ele reúne os valentes da cidade e o inimigo está vindo com o seu exército, grande exército, uma nação poderosa. E ele fala o seguinte, olha, vamos tapar as fontes que ficam fora da cidade. Ele faz uma pergunta, por que viriam os inimigos e achariam tantas águas? Quer dizer, por que nós vamos deixar fontes abertas para que o inimigo venha se alimentar para lutar contra nós? Ele diz, vamos fechar as fontes, trazendo para hoje, vamos fechar a porta. Que porta? A porta que alimenta o inimigo, a fonte que vai alimentar o inimigo. Aquelas que estão dentro da cidade, opa, essa a gente deixa aberta, porque essa é para nós termos água para beber. Mas para que vamos deixar água para o inimigo? Para que vamos deixar a fonte aberta? Para que vamos deixar a porta aberta? Então a porta precisa ser fechada. Agora, a segunda coisa que eu quero lhe chamar a atenção dentro disso ainda, é que a porta precisa ser fechada e eu quero trazer isso num outro sentido. Quem sabe aqueles dois garotos estavam acostumados a ver milagre. Eu penso que estavam. Nós não podemos esquecer que o pai deles era daquele grupo chamado os filhos dos profetas, ou os discípulos dos profetas. Eram homens de Deus, eram homens que estavam aprendendo, que lá desde o tempo de Samuel havia se criado como se fosse um seminário ali, sei lá como chamar isso, uma escola de profetas, onde desde o tempo de Samuel já era ensinado a se tornar um homem de Deus, a ser um profeta, aquelas pessoas que tinham chamado, então se tornavam aqueles discípulos ali. E que eles foram bem atuantes na época deles. A Bíblia faz diversos registros a respeito deles. Então, quem sabe, e não podemos esquecer também que eles eram contemporâneos de Eliseu. Então, pegaram ali provavelmente o ministério de Elias e ainda o ministério de Eliseu, é bem provável. Ou ainda que se tivesse pegado só o ministério de Eliseu. Então, com certeza, eles estavam acostumados a ver milagres. Mas quem sabe a ver milagre na igreja, a ver milagre lá fora. Quem sabe eles já presenciaram o Pai ser usado por Deus. Mas quem sabe aquelas crianças jovens, não sei que idade, penso eu pelo relato bíblico, serem jovens. Quem sabe nunca viram milagre dentro de casa. E tem muito filho de profeta se perdendo. Tem muito filho de homem de Deus, de mulher de Deus se perdendo. Tem muito filho de crente se perdendo. E hoje, com o advento aí das mídias sociais, isso, infelizmente, muitas vezes fica até mais evidente, mais claro. Mas porque estão acostumados a ver milagre lá na igreja, mas talvez nunca viu milagre dentro de casa. Às vezes vê até mesmo o pai e a mãe ser usado por Deus lá fora,
para dar uma palavra para alguém, para orar por alguém, milagre acontecer, para abençoar uma vida. Mas às vezes não está havendo milagre dentro de casa. E o que salva os nossos filhos do credor é quando o milagre acontece dentro da nossa casa. Eu fico imaginando aquela mulher entrar com os filhos para dentro de casa, fechar a porta, eles quem sabe sem entender muito, o que mãe, que aconteceu e tal. Hoje o milagre vai ser aqui, hoje o milagre não vai ser lá na igreja não, hoje o milagre vai ser dentro de casa. Hoje o milagre vai ser aqui diante dos olhos de vocês. E eu penso que é isso que livra os nossos filhos do credor. É isso que livra os nossos filhos do mundanismo. É muito bonito ver milagre lá na igreja, mas nossos filhos precisam ver milagres dentro de casa. E em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa fechar a porta, aquilo que está errado, mas que você possa também fechar a porta para dizer, hoje o milagre vai ser aqui dentro. Você vai ver o milagre acontecendo dentro da minha casa, dentro do meu lar, através até mesmo de uma vida transformada nossa. Porque é bonito a gente abrir a Bíblia e dizer, olha aí, você viu como Deus foi bom para Abraão, você viu como Deus foi bom para Davi, mas o nosso testemunho ganha força quando você diz para os seus filhos, Deus é bom, né, filho? Deus é bom, né, filho? Você viu o que Deus fez na nossa vida? Você viu o que Deus fez aqui dentro dessa casa? Então, em nome de Jesus Cristo, fecha a porta que está aberta para o erro, para o pecado, para aquilo que não presta, em nome de Jesus Cristo. Mas fecha a porta também para que o milagre aconteça dentro da sua casa. Eu falava há pouco, quando comecei essa transmissão, eu dizia que antes de Deus instituir igreja, Deus instituiu família. Família vem antes do que a igreja. O ministério familiar vem antes do que a igreja. E às vezes os nossos filhos estão acostumados a ver testemunho lá na igreja, mas e dentro de casa? Ver sinais lá na igreja, e dentro de casa? Às vezes, pelo contrário, o que tem feito muitos filhos se perderem é a hipocrisia. É ser santo lá na igreja, mas ser pecador em casa. É ser homem de Deus lá na igreja, mas, me perdoa a expressão, falando bem rasgadamente, mas ser do diabo dentro de casa. Ser pacífico lá na igreja, mas ser violento dentro de casa. Ser bom para as pessoas lá de fora, mas ser ruim para as pessoas de dentro de casa. E assim vai. Ter tempo para todo mundo lá fora, mas não ter tempo para ninguém de dentro de casa. Que você possa fechar a porta para aquilo que é errado, para o pecado, para o erro, para se consertar com Deus, mas também para que haja comunhão dentro da sua casa, para que haja milagre dentro da sua casa, para que haja sinais dentro da sua casa. E isso livra os nossos filhos dos credores, em nome de Jesus Cristo. Eu quero convidar você para a semana que vem, ao meio-dia, estar com a gente em nome de Jesus Cristo. Tem muita coisa ainda aqui para Deus nos ensinar. Eu quero continuar vendo essa passagem bíblica tão maravilhosa contigo em nome de Jesus. Mas hoje eu quero orar por você, para fecharmos a porta. Nesses dois sentidos que nós vimos hoje. Fecharmos a porta do pecado, do erro, você pedir perdão a Deus, você se consertar com o Senhor hoje. E em nome de Jesus Cristo, fechar a porta para dizer, hoje o milagre vai ser dentro da minha casa, hoje o milagre vai ser na minha vida, na minha família, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar agora, vamos clamar ao nosso Deus. Então prepara o teu coração, prepara aquilo que você queira apresentar agora a Deus. Vamos clamar ao Senhor no nome de Jesus. É momento de oração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, hoje nós nos achegamos até a Tua presença e viemos, ó Pai, diante de Ti por causa da Tua palavra, Pai. Daquilo que a Tua palavra, ó Deus, nos ensina. E nós viemos, ó Pai, para fechar a porta em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, aquilo que nós acabamos deixando uma porta aberta, um erro, um pecado, uma incredulidade, como daquele pai, meu Deus, que entrou na nossa vida
vida, já não conseguimos mais crer numa resposta, num milagre do Senhor. Oh, meu Deus, às vezes um pecado mesmo que entrou na nossa vida. Meu Pai, porque pecado na Bíblia é acidente, é erro de percurso, mas que precisa ser corrigido, que precisa de arrependimento, e nós viemos agora para nos arrepender, como aquele pai para dizer: Senhor, ajuda a vencer a nossa incredulidade, ajuda a vencer a nossa timidez, Senhor, ajuda a vencer aquele pecado, aquele vício, meu Deus, Pai, aquele sentimento muitas vezes secreto lá no coração, mas Pai, em nome de Jesus Cristo, hoje nós queremos fechar a porta, Pai. Oh, meu Deus, nós clamamos a Ti nesta hora, nós invocamos a Tua presença e o Teu poder, Senhor. Pai, mas queremos também fechar a porta para ver o milagre acontecer dentro da nossa casa. Meu Deus, é maravilhoso ver os testemunhos, os sinais lá na igreja, mas nós queremos milagres dentro da nossa casa, nós queremos um milagre, meu Deus, da mesa farta, nós queremos um milagre da paz no nosso lar, nós queremos um milagre das vidas transformadas, meu Deus, nós queremos em nome de Jesus Cristo, meu Pai, ver o milagre do amor mútuo dentro de casa, e assim por diante, as Tuas maravilhas, o azeite ser multiplicado, a unção ser derramada, meu Deus, não apenas lá fora, mas dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, para livrar os nossos filhos do credor, para livrar os nossos filhos, Pai, da escravidão, Senhor, para livrar os nossos filhos, meu Deus, deste mundo perverso. Senhor, então nós clamamos nesta hora, nós invocamos o Teu poder, Pai. Queremos milagres dentro do nosso lar, queremos milagres dentro da nossa casa, queremos ver as maravilhas do Senhor operando em nome de Jesus Cristo. Os Teus sinais, os Teus prodígios, e Senhor, por isso Te exaltamos, por isso Te engrandecemos, por isso glorificamos o santo nome do Senhor, Pai, porque cremos em nome de Jesus Cristo na liberdade, na libertação, e por isso colocamos a vida de cada um dos nossos familiares diante de Ti. Alcança a vida dos nossos filhos, guarda, Pai, o coração dos nossos filhos deste mundo terrível, da escravidão do diabo. Meu Deus, guarda o nosso cônjuge, Pai, guarda cada um dos nossos familiares, eu Te peço, Deus, proteja a nossa família, o nosso lar, Senhor, e em nome de Jesus Cristo, estenda, Pai, e derrame a salvação do Senhor sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Santo e maravilhoso Deus, poderoso e eterno Senhor, nós Te engrandecemos, Pai, nós Te adoramos. Santo, santo é o Senhor. Maravilhoso és Tu, poderoso é o Senhor, e a Ti, Pai, nós rendemos glórias, honras, louvores ao Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és poderoso, Deus. E colocamos a nossa casa diante de Ti. Pai, abençoe e consagra essa peça de roupa, essa fotografia, Pai. Coloca nela o Teu poder, meu Deus, consagra o copo com água, faz dele, Pai, um santo remédio em nome de Jesus Cristo. Abençoe esse lar. Eu apresento a Ti cada pedido de oração, meu Deus, e oro pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. E glórias ao nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, né? O nosso Deus é maravilhoso. Olha, guarde essa palavra, vive essa palavra, e eu convido você para quarta-feira que vem, na nossa reunião pela família, ao meio-dia, você está junto comigo, vamos continuar aprendendo, tem muita coisa para Deus falar ao nosso coração, para nós crescermos em nome de Jesus Cristo, e que Deus possa te abençoar de uma maneira abundante. Deixa eu fazer um pedido aos amigos, você que tem um dízimo, que tem uma oferta, você que pode contribuir, você que Deus tem falado ao teu coração para você ajudar a obra de Deus em nome de Jesus Cristo. Quem sabe bateu agora no teu coração um desejo de você ajudar. Eu vou deixar as contas bancárias, as contas da igreja, para que você possa ali fazer a transferência ou depósito bancário do seu dízimo, da sua oferta,
do seu patrocínio, de um voto que você sentiu no coração de fazer, em nome de Jesus. Por esses dias, né, nós não temos tido os nossos cultos presenciais, estamos aguardando aí novos decretos para que possamos retornar com os nossos cultos presenciais, apesar de que a igreja tem ficado aberta, né, para atendimento espiritual, em nome de Jesus Cristo. Você pode nos procurar, você pode ir até a igreja, em nome de Jesus, mas como nós não temos o culto, então muitas pessoas têm preferido fazer dessa forma, né, só transferência, depósito bancário. E aí eu vou deixar aí a conta da igreja, que é no Banco Bradesco, na agência 3378, na conta corrente 51.238, dígito 9, agência 3378, conta corrente 51.238, dígito 9. Aí embaixo aparece para você também o CNPJ, se for fazer uma transferência de um outro banco para o Banco Bradesco, então você vai precisar do CNPJ. Também temos a nossa conta no Itaú, que é na agência 0406, na conta corrente 42.717, dígito 9. Fez ali a sua transferência, o depósito, fez ali a sua contribuição, essa parte é muito importante. Nos encaminhe então o recibo. Tira ali uma foto do recibo, ou se for uma transferência mais fácil, pode ir ali no botãozinho compartilhar e nos enviar então ali o seu comprovante bancário através do nosso WhatsApp, que é o 41, que é o DDD aqui de Curitiba e região metropolitana, 419-8817-0089. 419-8817-0089. Através desse WhatsApp também você pode entrar em contato com a gente, você pode pedir uma oração, você precisa falar com o pastor Luciano, você tem aí a liberdade em nome de Jesus Cristo, tá bom? O último convite que eu quero fazer para você, na verdade o último não, tem dois. Domingo, 9 horas da manhã, também o nosso culto ao vivo, você é meu convidado para nós estarmos cultuando a Deus. E à meia-noite, a oração, o clamor da meia-noite. Hoje à meia-noite nós temos encontro marcado para orarmos, para buscarmos a Deus. E olha, tá uma benção a oração da meia-noite, muitos testemunhos, e você é meu convidado para estarmos orando, buscando a presença do nosso Deus. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu desejo a todos um excelente dia, uma excelente tarde, uma tarde de bênçãos em nome de Jesus Cristo. Que Deus alcance a sua família, livrando os seus filhos do credor em nome de Jesus Cristo. E precisando, você tenha os nossos contatos em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Tchau!